A graça e a paz. Hoje, a gente vai traçar um mapa. Um mapa que começa, sabe, com uma promessa que soa impossível. Depois, ele nos guia por um caminho que desafia toda a lógica humana e termina com uma vitória que redefine o que a gente entende por lutar. Um mapa bem interessante, sem dúvida. A nossa fonte hoje é uma mensagem muito poderosa do pastor Elton Mello, lá da Primeira Igreja Batista Independente de Curitiba. Faz parte da campanha 7 Passos para a Vitória. O foco é a famosa história da queda dos muros de Jericó, no livro de Josué. E essa análise ela não é só histórica, ela se conecta direto com a palavra que a igreja recebeu para 2026, o ano de romper. Exato. E para a gente entender a dimensão disso, a gente precisa visualizar a cena, sabe? Jericó não era uma cidade qualquer. Não mesmo. Era uma fortaleza, talvez a mais antiga do mundo, com muralhas duplas, maciças. O exército de Israel tinha acabado de sair do deserto, eles não tinham catapultas, não tinham torres de cerco, nada. Militarmente falando, era uma missão suicida. Totalmente. E é nesse cenário de impossibilidade total que o sermão nos joga. É isso aí. E o ponto de partida da mensagem é fascinante. O sermão começa com a tensão entre duas frases. A primeira, que descreve a realidade. Jericó estava completamente fechada. É a imagem do obstáculo intransponível, né? Uhum. E a segunda, a palavra de Deus a Josué. Saiba que entreguei nas suas mãos Jericó. E o tempo verbal aqui é tudo. Entreguei. No passado. No passado. A vitória é declarada antes mesmo do primeiro passo ser dado. E essa é a primeira grande virada de chave que o sermão propõe. Deus não disse, vai e lute para que eu te entregue. Certo. Ele diz, eu já entreguei, agora vai e tome posse. Isso muda completamente a nossa postura diante do desafio. A mensagem do pastor Mello chama isso de abraçar a promessa que já nasceu com cumprimento. Essa ideia de que a promessa já foi entregue, ela me parece, ao mesmo tempo, libertadora e muito, muito desafiadora. Sim, com certeza. Libertadora porque a pressão da performance não está na gente, mas desafiadora porque exige que a gente haja como se algo que a gente não vê já fosse real. Como o sermão lida com essa tensão? Olha, ele lida com isso através de 2 atitudes bem práticas. A primeira é aguardar a estratégia de Deus. Esperar. Isso. E se baseia em Provérbios 3. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Numa cultura que cobra velocidade, resultados imediatos, esperar é talvez a disciplina mais difícil, né? Sem dúvida. O sermão argumenta que a nossa pressa, que é baseada na nossa lógica limitada, pode nos fazer atropelar o plano perfeito de Deus. É a diferença entre ter um destino e ter a direção, certo? Eu sei que a promessa é a vitória, mas como eu chego lá? Exatamente. E essa é a segunda atitude. Receber a tática específica de Deus. Deus não trabalha só com o destino. Ele se importa com a jornada, com a direção. Com o processo. Isso. Receber a tática é entender o como para o agora. Não é sobre saber o que vai acontecer daqui a 6 meses, mas qual é o passo de obediência que precisa ser dado hoje. É uma fé que se vive no presente, um passo de cada vez. Ok. Então temos uma promessa no passado e a necessidade de uma direção no presente. E é aí que a história fica francamente estranha. Fica bem estranho. Dar uma volta na cidade em silêncio por 6 dias e 7 voltas no 7º dia. Como tática de guerra, isso não faz o menor sentido. Nenhum. E o sermão mergulha fundo nisso. A mensagem define essa obediência ao ilógico não como falta de inteligência, mas como inteligência espiritual. Inteligência espiritual. É o momento do teste de verdade, sabe? Onde se revela o que de fato governa a nossa vida. É a nossa razão, nossa experiência, o que os especialistas dizem, ou é a palavra de Deus? É um convite para transferir a confiança, então. Exatamente. Sair das armas e estratégias humanas para a sabedoria divina. Eu entendo o conceito, mas para alguém mais cético ou até para um fiel num momento de grande dúvida, isso não poderia soar um pouco como fé cega? O sermão faz alguma distinção? Onde a obediência se torna, sei lá, imprudência? Essa é uma pergunta crucial.
E o sermão argumenta que a diferença não está na lógica do ato, mas na fonte da ordem. Não se trata de seguir uma ideia maluca que surgiu na sua cabeça. Certo? Trata-se de obedecer a uma direção clara vinda de Deus com quem se tem um relacionamento. A fé que é celebrada em Hebreus 11, quando o texto diz que pela fé caíram os muros de Jericó, não é uma fé abstrata, um otimismo vazio. É uma fé que age. Isso. É uma fé que se traduz em ação concreta, em passos de obediência. A lição, segundo a mensagem, é que quando o plano de Deus não se alinha à nossa razão, o ajuste não é no plano divino. É na nossa submissão. E dentro dessa estratégia ilógica, tem um detalhe que o sermão destaca com muita força. A ordem de Josué em 6.10 para o povo marchar em silêncio. Não digam palavra alguma. Por que o silêncio era tão importante? O pastor Melo descreve não apenas com disciplina, mas como uma poderosa estratégia de guerra. E ele desdobra isso em alguns pontos. Primeiro, o silêncio combate a murmuração. Faz sentido. Imagina um exército de centenas de milhares de pessoas marchando. Se a conversa fosse liberada, em pouco tempo teríamos reclamações. Isso é ridículo, estamos perdendo tempo, Josué enlouqueceu. A murmuração cria uma atmosfera de derrota, espalha o medo como um vírus. Exato. E eu imagino que também evite dar informações ao inimigo, que estava observando tudo de cima dos muros. Sim, o falatório dá munição ao inimigo. Mas o ponto mais profundo que o sermão levanta é que o silêncio preserva um coração pacificado. A vitória, argumenta a mensagem, nasce primeiro num coração que confia, que persevera em paz, mesmo no meio do processo que não entende. O silêncio era uma arma, então, para proteger a fé do povo contra as próprias dúvidas. Perfeitamente. Sabe, isso me faz pensar em como a gente aplica isso hoje. Essa marcha silenciosa pode ser resistir à vontade de reclamar do trabalho, de não verbalizar cada ansiedade sobre o futuro. Ou até se calar numa discussão online que não leva a lugar nenhum. Exato. É sobre guardar o coração. E tem uma nuance brilhante que a pregação destaca. Enquanto o povo obedecia no mundo visível, marchando em silêncio, Deus já estava agindo no mundo invisível. Ah, interessante. O texto bíblico nos conta, através da história de Raabe, que o povo de Jericó já estava paralisado de medo. A obediência silenciosa do povo do lado de fora era o gatilho para a ação sobrenatural de Deus do lado de dentro, minando o moral do inimigo. É uma parceria. Nossa obediência no natural ativa a guerra de Deus no sobrenatural. Exato. Essa ideia da obediência silenciosa é muito poderosa. Mas eu fico pensando no 7º dia. Depois de tanta quietude, tanto autocontrole, vem a ordem para gritar. O sermão faz uma conexão entre essa longa espera e o momento explosivo da ação, né? Sim, e a transição é fundamental. O ponto-chave é: faça a sua parte. O silêncio não era um fim em si mesmo, era preparação. Quando as trombetas soaram, o povo gritou, os muros caíram. E o que acontece depois? O texto diz: cada um atacou do lugar onde estava. Do lugar onde estava. Essa frase é muito forte. É fortíssima. Deus fez um milagre impossível de derrubar a muralha, mas ele convocou o povo para a conquista do território. O milagre abriu caminho, mas a posse da terra exigiu ação, coragem, esforço humano. Não era sobre esperar as condições perfeitas, formar uma linha de batalha impecável. Era sobre agir a partir da sua posição imediatamente. Exatamente. E é aí que o sermão se torna muito prático, sabe? Ele propõe perguntas diretas de autoavaliação para a congregação, tipo: qual passo de obediência eu estou adiando, esperando por um momento melhor? Ou que disciplina de oração ou leitura eu preciso retomar? Isso. A ideia é que Deus derruba o muro que nos separa da promessa, mas nós precisamos avançar e conquistar esse território. Muitas vezes, esse território é a nossa própria vida. Nosso caráter, nossa família, nossas finanças. A vitória tem que ser consolidada com a nossa ação. Então, o sermão conecta todos esses passos, a promessa, a obediência, o silêncio, a ação, a um princípio ainda maior, que é o de caminhar em aliança com Deus, certo? Não é só uma tática militar. De forma alguma. A análise destaca a ordem de que tudo em Jericó deveria ser consagrado ao Senhor. Isso ensina um princípio vital. Não existe vitória sustentável sem santidade. A obediência não é cega, mas filial. Efeito.
É a confiança de um filho num pai que sabe o que é melhor. O sermão argumenta que quando a gente tenta vencer do nosso jeito, negociando princípios, podemos até ter uma vitória momentânea, mas abrimos brechas para derrotas futuras. Manter o relacionamento com Deus através da santidade é o que garante a proteção. E o discernimento contínuo. E a história de Raabe, que já mencionamos, é usada no sermão como a ilustração máxima disso, né? É o exemplo mais poderoso. Pensa no contraste. Os muros de Jericó, símbolo da força humana, da engenharia, da segurança, viraram pó. Uma estrutura colossal simplesmente desabou. Uau. Mas a casa de Raabe, uma casa frágil construída na própria muralha que ia cair, ficou de pé. E por quê? Porque estava marcada por um fio vermelho, um sinal de fé e obediência à aliança que ela fez com os espiões de Deus. A imagem é incrível. Sim, a conclusão que os irmãos extrai disso é que a fé em aliança com Deus não apenas derruba os muros que estão à nossa frente, mas também nos mantém firmes e seguros quando tudo ao nosso redor está desmoronando. A nossa segurança não está nas estruturas que a gente constrói, mas na aliança que a gente mantém com Ele. Exatamente isso. E tudo isso, essa jornada inteira, culmina na aplicação prática para a igreja, para o ano de romper. Como essa história de milênios se torna uma palavra viva para hoje. O sermão encerra amarrando todas as pontas. A queda de Jericó foi um processo. Exigiu repetição, perseverança, consistência. Aquele marchar por 7 dias, que parecia inútil e cansativo, não era tempo perdido. Não era. Era o período em que Deus estava forjando caráter, dependência e unidade no povo, enquanto preparava a vitória do lado de fora. O chamado para um ano de romper, portanto, não é sobre um evento mágico, mas sobre abraçar um processo. Romper com o que exatamente? Romper com os ciclos antigos de derrota. Romper com os medos que nos paralisam e nos fazem enxergar apenas o tamanho dos muros. Romper com a murmuração, ela passa por uma obediência que muitas vezes vai desafiar nossa lógica, nos convida a usar o silêncio como uma arma espiritual e depois exige nossa participação ativa na conquista. Não é sobre poder, é sobre alinhamento. Perfeito. É entender que o processo de marchar, esperar e obedecer em silêncio é tão crucial quanto o momento do grito e da queda do muro. Isso nos deixa com a questão central, levantada na conclusão do sermão, para nossa reflexão. Qual seria? A questão nunca foi se Deus tinha poder para derrubar os muros de Jericó. A verdadeira pergunta para eles e para nós é: vamos obedecer ao processo que ele propõe até que o romper aconteça? Estamos dispostos a seguir o caminho, mesmo quando ele não faz sentido? Confiando que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Exatamente. E essa pergunta final do sermão nos deixa com uma reflexão para a semana. A história de Jericó sugere que as maiores muralhas que a gente enfrenta não são necessariamente derrubadas pela nossa força explosiva, mas se desintegram pela nossa perseverança silenciosa num processo que parece lógico. Uma boa reflexão. A questão que fica é: qual é a nossa marcha silenciosa? Qual é aquele ato de obediência diário repetitivo, que, embora pareça pequeno, é exatamente o que Deus está usando para abalar as estruturas à nossa frente? Agradecemos a audiência, fique na paz do Senhor.